Pessoal, boa tarde. Infelizmente, nós acabamos ficando um pouco cansados, mas vamos tentar ser o mais breves e eficientes possíveis. Qual é a nossa ideia hoje? E eu fico até o meu trabalho muito facilitado pelas palestras do Guilherme, da Andrea e do Conrado agora. Que quando a gente fala em crowdsourcing, que é uma palavra, um termo criado que não tem uma definição específica, a gente busca exatamente a solução e a resposta para tudo que o Conrado discorreu até agora. Colaboração, retroalimentação, discussão, informação. É a forma de personalizar e fazer com que o usuário realmente participe dessa operação e seja uma parte viva de todo o sistema operacional e de todo o sistema informatizado que a gente quer entregar para ele uma resposta final. Então, quando a gente tenta buscar hoje uma questão colaborativa e tentar trazer soluções para o nosso mercado de transporte, a gente busca justamente isso, tentar fazer com que o usuário tenha participação e tenha colaboração nesse sistema de transporte. Só para falar um pouquinho para vocês do Movit, que é um dos aplicativos citados pelo Guilherme em operação no Chile, com bastante êxito e bastante importante para nós. Hoje o Movit é um dos aplicativos, se não o aplicativo mais baixado, tanto na Apple Store quanto na Google Play, com as melhores avaliações. Ganhamos no ano passado a melhor escolha, a escolha do público, como o melhor aplicativo do metrô de Nova York. Ganhamos o prêmio de melhor aplicativo de Smart Cities em Barcelona e tivemos no final do ano passado um investimento do Sequoia Capital de 28 milhões de dólares para acreditar realmente nesse projeto. O Sequoia Capital é o mesmo investidor de primeiro momento do Dropbox, Apple, enfim, de algumas empresas importantes de tecnologia. Hoje a nossa ideia de abordar, um pouquinho diferente do que a gente fez numa rodada final do ano passado na Argentina, é tratar dos cases de sucesso. Todos nós falamos e escutamos muito falar em aplicativos, em tipos de conexão, planejamentos de viagem, web, ferramentas, e hoje o nosso objetivo é buscar um pouquinho mais dos resultados, que é o que a gente já conseguiu na América Latina nesse ano. Então a gente vai falar um pouquinho dos painéis de alerta, dashboards e relatórios da SP Trans, engajamento recente do caso da licitação de transporte público que a gente teve em Porto Alegre, participou, o radar de transporte público que já está implantado na FETransport e uma pesquisa do MT de Madrid sobre demanda e satisfação. E responder, como começar? Porque eu acho que o grande problema quando a gente participa de um fórum desses de tecnologia, onde tem muita informação, bastante discussão sobre implementação de coisas, é como começar. Tudo é muito bonito no PowerPoint, no vídeo institucional, mas quanto custa, como começa, quando dá resultado, como a gente implementa, são as coisas práticas do dia a dia que a gente no Brasil tem uma Copa do Mundo há menos de 3 meses, grandes eventos acontecendo, demanda por soluções prementes no transporte público. Eu peguei um pouquinho do highlight do app, que são as telas. Basicamente, o conceito inicial é eu ter um planejador de viagem que possa cobrir todas as etapas da minha viagem. Antes de eu sair de casa, durante o planejamento, a minha participação dentro do transporte público, a minha avaliação do transporte público ao finalizar essa viagem. Então, aqui um pouquinho das telas, de como a gente se identifica, e aqui começam algumas diferenças. Nós somos parte de uma rede. E aí o Movit não é simplesmente um aplicativo, mas sim uma parte de uma comunidade. Então eu consigo enxergar naquela tela onde eu estou quais são os outros usuários que estão no meu entorno, quanto esse usuário utiliza, ele é um usuário novo, ele é um usuário participativo. Atualmente, há menos de 30 dias, a gente lançou a conexão do aplicativo com o Facebook para poder aproveitar essa participação das mídias sociais. Nós temos o trajeto e temos também o guia, né? Depois de eu definir exatamente qual é o trajeto que eu busco, o horário que eu busco, como eu vou executá-lo e poder acompanhar. Aqui um pouquinho já da participação durante a viagem. Então eu posso, por exemplo, avaliar numa escala sem ser de notas, né? Mas eu posso avaliar conforto, limpeza, temperatura, pontuação do motorista e outras informações que o órgão gestor, que o operador queira fazer parte desse sistema.
Eu posso antecipadamente, com base na colaboração, saber se esse ônibus está limpo, se ele tem um Wi-Fi disponível, se o motorista é um maluco, se eu venho com capacidade de acessar uma cadeira de rodas, ou seja, eu passo a ter previsibilidade não só do horário, mas também do tipo de veículo e do tipo de serviço que eu vou encontrar. E tudo isso eu posso compartilhar com a minha comunidade, com a minha participação, para poder disponibilizar essa informação de forma colaborativa. Aqui é um pouquinho do nosso crescimento, né? Então, nós tínhamos em janeiro de 2013 300 mil usuários, estamos chegando a março de 2014 com 5 milhões de usuários. É o poder da participação, é o poder da informação. E isso tem uma coisa muito importante que vocês vão perceber, que é a disponibilização dos dados abertos. É eu ter transparência nas informações, é ter a capacidade de monitorar essas informações e ter acesso aos dados reais, em tempo real, do GPS e do deslocamento dos ônibus, para ter qualidade dessas informações. Aqui a gente tem uma coisa extremamente importante. Como nós somos uma operação mundial com quase 5 milhões de usuários, são 5 milhões de usuários usando o transporte público, avaliando o transporte público nos mais diversos tipos de sistema e nas mais diversas cidades do mundo. A partir de 2014, nós estamos compartilhando e coletando informações também com os operadores em um período que deve ocorrer de forma bimestral. Então, essa foi a primeira avaliação, onde a gente identificou, por exemplo, que em Los Angeles eu gasto 45 minutos por dia à espera do transporte público. Em Roma, 35, Rio de Janeiro, 34, Bogotá, nem eu estou conseguindo enxergar, para vocês terem uma ideia, 32, mas de uma forma geral eu consigo ter um indicador preciso, de uma forma estatística, sem a interferência, para que eu possa me comparar ao passar do tempo. Eu também posso saber, por exemplo, quanto tempo se gasta com transporte público. Então, por exemplo, Los Angeles espera mais, mas gasta menos durante o transporte. Eu posso identificar que Barcelona é quem menos gasta tempo em deslocamento, 63 minutos por dia na ida e na vinda. E eu posso começar a balizar e definir metas onde eu possa buscar e tentar entender o que está acontecendo. Eu posso saber, por exemplo, que para os usuários do Movit, o não saber quando o ônibus vai chegar é 81% da insatisfação. Às vezes um ônibus adiantado é muito mais, causa um dano ao sistema muito maior para quem está percebendo o transporte público do que um ônibus atrasado. Que além de eu ter perdido ele porque eu cheguei no horário, eu vou ter que esperar 20, 25 minutos, 10 minutos pelo próximo chegar. 12,5% do problema é superlotação e 6,5% são os atrasos. Falando um pouquinho do Brasil, e aí a gente selecionou e vai falar um pouquinho dos nossos cases brasileiros, porque se avizinha um grande evento pelo qual a gente pode ou não estar preparado, que é a Copa do Mundo. Então nós saímos de zero em dezembro de 2012, estamos atingindo 750 mil usuários no Brasil. E o crescimento mundial está chegando à faixa de 5 mil usuários por dia dessa colaboração. Muito se dá do compartilhamento e da distribuição de experiência pelas próprias mídias sociais, Twitter, Facebook, que é uma questão muito ativa. Fomos escolhidos não, se constatou que é o campeão de downloads em transporte público no Brasil e fomos escolhidos pela Folha de São Paulo o melhor aplicativo de transporte público no Brasil. A nossa operação América Latina, então desses 750 mil, São Paulo e Rio de Janeiro hoje ainda são as nossas principais bases, com a maior quantidade de usuários, principalmente porque as duas cidades nos disponibilizam as informações em real time. O Chile, Bogotá, Medellín e Buenos Aires, provavelmente no dia 8 de abril estará disponível já a operação do Movit nessas duas cidades. 50 mil em Lima, que foi lançado recentemente, e 150 mil usuários na capital federal do México. Vamos falar um pouquinho da SP Trans e do dashboard. É o outro lado. Nós pegamos ou utilizamos informações públicas que são disponibilizadas normalmente sem custo no convênio de colaboração, como o próprio Guilherme comentou da operação em Santiago, é assim na SP Trans, é assim na FETransport, é assim em Porto Alegre, em diversas cidades, e nós devolvemos
todas essas informações de forma estatística, contabilizada e selecionada para que o órgão gestor possa tomar atitudes e conhecer o seu transporte público. Então essa é uma pesquisa online, diária, minuto a minuto, que fica sendo alimentada por todos os usuários do sistema. Ou seja, tudo aquilo que ele avalia no aplicativo, automaticamente fica disponibilizado para o órgão gestor. Por exemplo, se o motorista é educado, se o motorista é grosseiro, se o ônibus está cheio, parcialmente cheio, vazio, limpo, sujo, automaticamente essas informações vão sendo disponibilizadas. A linha é precária, linha 107 tem seus horários muitas vezes irregulares, mas sempre aparecem. Já o ônibus desta linha não são precários, não tem ar-condicionado, ou seja, é uma conexão direta com o usuário, sem filtro. Nós temos de uma forma qualitativa 100% da pesquisa, e todos nós sabemos o quanto custa fazer uma pesquisa e o quanto demora fazer uma pesquisa e a compilação dessas informações. Então nós temos dentro do dashboard todo o sistema de informação. Os maiores pontos de embarque, os maiores pontos de operação, onde a gente tem uma maior interação dos dados da agência, as linhas mais populares, quais são as informações, né, onde a gente tem mais usuários, mais cliques, uma maior operação, se aproximando de operações de origem e destino, pesquisas de adensamento. Porto Alegre. Porto Alegre, nós tivemos um problema sério nas últimas 2 semanas, que foi a questão da audiência pública para a realização da licitação do transporte público. Independente de entrar no mérito de se deve ou não deve ter licitação, existe uma necessidade de rito, que é a audiência pública para escutar a população. Em virtude de Porto Alegre ter iniciado os primeiros protestos no ano passado, tem um envolvimento da população e dos movimentos sociais para que o passe livre seja total na cidade. E esses grupos, por 2 vezes, impediram a audiência pública. Como o órgão gestor reage a isso de uma maneira rápida? E foi aí que a gente conseguiu fazer e auxiliar de maneira bastante efetiva o órgão público. Nós temos hoje em Porto Alegre 27 mil usuários do Movit. Nós disponibilizamos, através do sistema de alertas e de mensagens do sistema que está no dashboard, nós disponibilizamos 27 mil pop-ups e 27 mil pushes, que são esses 2 termos. Push é quando eu estou com o meu sistema de celular completamente apagado, eu estou com ele ligado, mas sem estar operando no Movit, e eu forço uma mensagem via sistema informatizado e via telefonia e abro uma janela automaticamente dizendo: a Prefeitura de Porto Alegre quer escutar você sobre a situação do transporte público. Por favor, preencha a pesquisa apertando o botão X. A técnica do pop-up é a mesma, só que muda a técnica de acesso. Quando eu abrir o aplicativo, a primeira coisa que vai me aparecer é uma tela pedindo para que eu preencha essa pesquisa. Com isso, em 5 dias, onde foram, após disponibilizar as 27 mil mensagens, a gente terminou ontem com mais de 500 usuários respondendo essa pesquisa. E nós teríamos uma capacidade máxima do ginásio que foi disponibilizado para audiência pública, 600 pessoas. Então nós estivemos muito próximo do número estimado ou esperado de participantes de uma audiência pública, porém 100% de quem esteve nessa audiência pública virtual deu a sua opinião está registrada com nome, telefone e de uma forma já classificada. Isso a gente está mostrando um pouquinho aqui de como isso aparece, né? Então, quando a gente acessava, a Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Movit, quer ouvir você, essa é a sua oportunidade de dar sua opinião e fazer a diferença. Essa pequena parte, fazer a diferença, faz parte de tudo que o Conrado estava falando sobre envolver e personalizar. Aquele usuário que recebeu aquela mensagem personalizada no seu celular, se sente parte do processo e deixa de ser alguém que se sente excluído, alguém que começa a fazer diferença e fazer parte desse processo. E depois abria a pesquisa com todas as perguntas que poderiam fazer. Esse é um exemplo de uma pesquisa, mas eu posso, em São Paulo, hoje a SP Trans é um dos nossos grandes usuários de alerta, da mesma forma como a Andréia comentava da entidade de mobilidade Rosário, onde uma alteração de itinerário, uma mudança de preço, uma alteração de rota, uma suspensão de serviço, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, a FETransporte disponibilizou o alerta avisando: olha, as ruas tais de Copacabana estarão alteradas porque o evento estava previsto para a Grota
Grota Funda e agora passou para Copacabana, ou seja, uma possibilidade de você interagir rapidamente com o teu usuário e também deixar essas pesquisas disponibilizadas. Isso aqui para nós é a joia da coroa hoje, né? É o que a gente, um projeto que nós chegamos, começamos a tratar dele no dia 6 ou 7 de janeiro desse ano e implementamos com a Rede Bandeirantes no dia 14 de janeiro. É o radar de transporte público. É o que a gente chama, tem a menina ou o menino do tempo, existe a menina, o menino do economia e agora tem a menina do transporte público. Nós já disponibilizamos um exemplo de como isso vai funcionar em São Paulo, mas ainda não está operacional, por isso eu vou me dedicar um pouquinho mais à FETransport e ao Rio de Janeiro, que já está implementado. Então, todo dia pela manhã, tentando cumprir aquela meta de participar, inclusive antes de você decidir se vai usar o transporte público ou decidir se vai usar o carro, nós monitoramos, tanto na ida quanto na volta, os 4 principais corredores de transporte público definidos pelo órgão gestor, a Iplan Rio, o Centro Operacional do Rio de Janeiro, a FETransport, e monitoramos cada segmento para tentar dar a informação de decisão, eu vou ou não usar o transporte público. E aqui está começando a ser monitorada a Via Madalena e a Avenida Paulista. Eu posso monitorar em real time e comparar com os históricos, tais quantos forem os segmentos definidos. Aqui uma visão um pouquinho maior, onde eu informo verde, quando eu estou dentro do horário, com uma tolerância de mais ou menos 5 minutos, amarelo com uma tolerância de até 15 minutos e o vermelho acima de 15 minutos, podendo clicar e inverter o sentido. Então, nesse sentido, eu estou saindo do centro, indo para Copacabana ou indo para a Barra da Tijuca, se eu clico, ele inverte automaticamente essas informações. Vamos ver se funciona. Agora a hora de informação do aplicativo Movit, que tem a parceria aqui com a Band. Informações, olha, do centro para Bangu, 1h45, do centro para Barra, 1h50, centro Gávea, 55 minutos, centro Copacabana, 25 minutos. Sentido inverso, Bangu Centro, 1h30, Barra Centro, 1h15, Copacabana Centro, 35 minutos e Gávea Centro, 1h. Haja paciência, hein, Guto? A menina se sente até no direito já de dar opinião. Ela já está interagindo, ela já se sente parte do sistema. Mas isso nos deixa muito felizes, porque foi um sucesso desde o primeiro dia e alavancou de uma maneira absurda a quantidade de downloads do processo no Rio de Janeiro, né? Então é o evento onde a gente começa realmente a participar e poder interagir da vida das pessoas. E não só disponibilizar, mas também colocar isso no site. Então hoje, todo o site da Bandeirantes traz o tempo online no Rio de Janeiro daqueles principais corredores. Eu também entrego um planejador de viagens que pode ser colocado em qualquer site. No caso aqui, ele está no site da Bandeirantes. Pode ser o site do órgão gestor, pode ser o site de uma universidade, pode ser o site da prefeitura, pode ser um site de venda online, qualquer pessoa que tenha interesse em disponibilizar essa informação para o usuário. E aqui nós temos o portal de trânsito da Bandeirantes, que a gente entende que é o futuro das grandes metrópoles. Eu vou ter o monitoramento real-time de todas as linhas dos principais corredores, eu vou poder acessar e visualizar as câmeras disponibilizadas pela, como comentava aqui o Ronaldo da CET, e eu ainda vou poder planejar minha viagem. E aqui quebrando um paradigma, não mais planejando a minha viagem sob a disponibilidade prevista, mas sim com a disponibilidade do que está acontecendo na hora. E às vezes é melhor tu dar uma informação ruim, mas permitir que esse usuário fique sentado mais 5, 10 minutos tomando um café, do que empurrar ele com uma mentira para tomar chuva 5, 10 minutos na rua. Eu fiz alguma coisa errada? Fiz. Aqui, para nós, traz um pouco do que realmente faz a diferença. Tudo isso tem um único objetivo: percepção. Eu me sentir parte de um processo de melhor qualidade e começar a me sentir mais satisfeito para optar pelo transporte público em detrimento de outras possibilidades.
O caso do MT de Madrid nos traz essa realidade. Existem uma série de informações e uma série de problemas que talvez a gente não possa corrigir. Mas dentro de não ter a certeza de quando o ônibus vai chegar, os atrasos, da vazão a tudo que ele precisa falar sobre o transporte público, e principalmente saber qual o transporte público que eu posso pegar, eu melhoro muito a percepção. E aqui é uma coisa importantíssima. Não se colocou mais um ônibus em Madrid, não se sinalizou mais uma parada, não se treinou um motorista, não se fez nada. Só se mudou a percepção sobre o serviço já prestado. E quem mudou essa percepção não fomos nós, não foi o operador. Foi a visão que o usuário passou a ter o sistema, podendo colaborar e ter acesso à informação que antes ele não tinha. Isso poderia ser um ganho de qualidade, um ganho social, um ganho de marketing, um ganho de percepção, mas aumentou em 5% o carregamento do sistema de Madrid. E num período onde a Espanha passa por uma crise financeira. Então, pelo simples fato de eu me sentir mais seguro, mais confortável e entender realmente como funciona o transporte público, eu tive um aumento dessa operação. Isso é dinheiro. Como começar? Nós temos 2 mundos no Brasil. Copa do Mundo, milhares e milhares de turistas chegando, e não são só aqueles turistas que vão assistir o jogo, porque tem o turista que gosta mais da FanFest do que está dentro do estádio. E nós temos essa realidade. Como, se a gente não consegue atender a nossa população, rapidamente sinalizar 100% das nossas paradas, criar os nossos mapas em multilínguas, poder disponibilizar essa informação na maior quantidade de línguas possíveis, de uma forma intuitiva, colaborativa e prática. A gente entende que é como o Movit, mas para isso a gente precisa das informações. E as informações, quando a gente fala em TI, parece algo muito complicado. Óbvio que a gente tem o máximo interesse, por exemplo, de fazer como lá no Rio de Janeiro, que a gente conta com o web service da M2M e acessa essas informações diretamente. Mas se nós tivermos, basicamente, as coordenadas geográficas das paradas, quais linhas passam por essas paradas e os horários previstos, a gente já consegue atingir esse resultado. Então, nós também temos que entender que o momento que a gente passa pode ser um momento de 20% de esforço para atender 80% de resultado. Então, se nós tivermos essas informações, GTFS, XML, TXT, sinal de fumaça, a gente dá um jeito. E um grande orgulho para nós, né? Nós temos aqui até um parceiro nosso que veio, que é o Marco Littke, diretor da Mobilibus. Quando a gente fala em sinal de fumaça, é literalmente sinal de fumaça. É aproveitar o cobrador que está parado dentro do ônibus, é aproveitar o busólogo que adora andar de ônibus. E nós, latino-americanos, temos o orgulho de um aplicativo que foi desenvolvido pela Mobilibus em Blumenau. Hoje é o sistema que suporta a nossa operação de correção do sistema GTFS de Paris. Ou seja, uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, está sendo utilizada pelo Movit em Paris e, obviamente, em toda a operação mundial, para que possa colocar na mão do usuário, de uma forma fácil, rápida, o monitoramento e a ampliação disso. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se vocês disponibilizarem, não tiver nenhum tipo de arquivo, não tiver nada, se estivermos começando do zero, a gente disponibiliza um celular na mão do cobrador, na mão de alguém, que vai passar por todas essas linhas, monitorando essas linhas, em um curto espaço de tempo a gente vai ter as informações mínimas do padrão GTFS para poder fazer essa operação. Então, a mensagem que a gente quer é, por favor, façam o download do Movit, para que vocês possam fazer essa experiência conosco e poder contribuir, né? Hoje eu cheguei aqui muito rapidamente, só tive que caminhar 5 quadras para sair da Paulista pela linha amarela, cheguei em 15 minutos, não sei se alguém aqui conseguiu chegar em 15 minutos usando o carro, mas eu usei Movit, sabendo a parada, né? Já estou preparado. Essa aqui é para o nosso amigo uruguaio. Eu me lembro desde a Argentina que a classificação está assim, nós estamos preparados aqui, já convertemos o aplicativo, porque essa Copa é nossa, não tem maracanaço, não tem nada. Nós podemos até se perder nos ônibus, mas que nós vamos ganhar a Copa, nós vamos ganhar a Copa. Né?
e contem com a gente para que rapidamente a gente possa implantar essa solução na cidade de vocês. Muito obrigado.